Transtorno de personalidade borderline, conhecido por aí fora como border, vai ser o assunto do nosso vídeo hoje aqui no canal Psiquiatra Errante. Fique comigo, eu sou o Marcos Farias, médico psiquiatra, seu melhor amigo aqui quando o assunto é falar sobre saúde mental, e a gente vai falar então hoje sobre transtorno de personalidade borderline. Mas antes de eu começar a falar, se inscreve no canal, se achar esse conteúdo interessante, curte aqui e manda esse vídeo para alguém que você acha que precisa desse tipo de informação, para qual vai ser algo interessante ou valioso. Primeira coisa, é transtorno de personalidade borderline. Eu entendo, a medicina a gente precisa se comunicar de uma forma padronizada, mas eu não gosto desse tipo de denominação, embora muitas vezes precise usar ele no consultório. Por que eu não gosto? Porque meio que dá a entender que a pessoa tem uma personalidade transtornada, e que aquela personalidade ela é ruim, quando não é bem isso. A pessoa não tem aquele problema, por exemplo, porque ela quer. A personalidade dela se tornou daquela forma, e a pessoa que normalmente, principalmente quando a gente está falando de borderline, mais sofre com aquela personalidade, aquelas características de personalidade, é a própria pessoa. E o transtorno de personalidade borderline, eu acho ele muito interessante, porque ele é um dos principais exemplos que eu gosto, na verdade, de chamar, é que a pessoa desenvolve durante a adolescência, início da vida adulta, uma forma desadaptativa de personalidade. E aí por isso que eu não gosto muito do termo transtorno, vocês percebem? A personalidade da pessoa se desenvolveu de uma forma que faz ela sofrer, normalmente por algum motivo. Alguma coisa perturbou a formação da personalidade desse indivíduo. E não é incomum que, por exemplo, tenha relação com coisas que aconteceram durante a infância. A gente sabe, por exemplo, que pessoas com esse tipo de problema têm normalmente um histórico muito frequente, embora isso não seja obrigatório, de ter passado por situações significativamente abusivas e problemáticas ou de negligência durante a infância e a adolescência. E isso faz com que muitas vezes aquela criança, aquele adolescente se desenvolva com uma série de dificuldades de processar muitas vezes uma situação de trauma. E aí, durante a adolescência, aquilo vai se manifestar como o desenvolvimento de uma personalidade desadaptada, que faz a pessoa sofrer. Isso vai gerar marcas na pessoa durante a vida inteira. O tratamento adequado ajuda muito a pessoa a conseguir se entender e a conseguir lidar melhor com as características que tem. Mas vamos lá. O que é então essa personalidade borderline, o desenvolvimento de uma personalidade desadaptativa, de padrão borderline, por exemplo? Primeira coisa, a gente não imagina, mas para alguém ter transtorno de personalidade borderline, ela primeiro precisa ter critérios de ter um transtorno de personalidade. E aí depois se define qual transtorno de personalidade seria esse. E aí, nesses critérios de um transtorno de personalidade específico, significa a pessoa não consegue controlar muitas das características da personalidade dela. Na sua própria personalidade, ele não consegue evitar muitas vezes se fazer sofrer ou fazer os outros sofrerem com aquelas características. É algo que permeia a vida da pessoa, normalmente desde uma fase mais propensa à formação da personalidade, que é principalmente na adolescência. Por exemplo, vocês vão ver que todos os transtornos de personalidade, ninguém desenvolve um transtorno de personalidade aos 30 anos do nada. Se alguém muda completamente a personalidade aos 30, 40 anos de idade, isso ou é outro tipo de transtorno mental e não um transtorno de personalidade, ou muitas vezes até uma doença neurológica que pode estar alterando a personalidade da pessoa. E as principais características do transtorno de personalidade, eu costumo dizer que um dos sintomas não é obrigatório que ele esteja presente, ele pode não estar presente, mas ele é, digamos assim, uma síntese muito boa. É um medo desproporcional do abandono. Muitas vezes a pessoa já passou por situações abusivas e de abandono na vida dela, e ela acaba desenvolvendo um medo muito grande, não só do abandono real, mas daquilo que também por ela acaba sendo visto e visualizado como um abandono simbólico. Então não é somente um namorado que terminou com ela, não é somente um amigo que não está mais falando, é também você cancelar um compromisso de última hora, e a pessoa vai ficar, essa pessoa cancelou aquele compromisso comigo porque ela não quer sair comigo, o problema sou eu,
ele está me abandonando. Esse sintoma, ele entremeia muitos dos outros sintomas que estão presentes também. Como, por exemplo, atitudes e comportamentos muito intensos e frenéticos para evitar o abandono. Muitas vezes até se sujeitando a situações de relacionamentos abusivos para conseguir que aquela pessoa não a abandone. Muitas vezes os padrões de relacionamento com outras pessoas acabam passando por um ciclo em que em um momento muitas vezes aquela pessoa pode ser a melhor pessoa do mundo, maravilhosa, de uma forma idealizada. Então a pessoa borderline seria, digamos assim, um romântico com a tendência a idealizar as pessoas quando elas demonstram muitas vezes até pequenas características de ofertar algo positivo. Mas ao mesmo tempo, quando essas pessoas a decepcionam, a deixam frustrada, isso pode deixar as pessoas com um padrão de personalidade borderline muito frustradas, muito amarguradas, muito decepcionadas, não só com a outra pessoa, mas muitas vezes até consigo, por ter idealizado aquela pessoa excessivamente em um momento. Perturbação também que pode acontecer, né, com relação à própria autoestima. Muitas vezes a pessoa com o padrão borderline, muitas vezes, mesmo sendo uma pessoa linda, bonita, muitas vezes ela vai se ver de uma forma muito diferente, com necessidade, por exemplo, de fazer coisas pelos outros para evitar o abandono, mesmo que ela seja uma pessoa legal, divertida, engraçada, com cultura, considerada bonita, e ela então se submete a fazer coisas pelos outros por causa dessa instabilidade da autoimagem dela. Em alguns momentos também ela pode se sentir bem, né? Principalmente quando se sente que está sendo valorizada, sente que as coisas estão dando certo. Isso pode até transbordar um pouco, né? E a pessoa em alguns momentos se sentir que não existe ninguém mais bonito que eu. Eu penso muitas vezes que todos nós deveríamos sentirmos um pouco assim em algum momento da vida, um nível de autoestima muito positiva e vibrante. Outra característica muito famosa do borderline, de quem tem esse problema, é a impulsividade, né? A dificuldade de controlar como funciona a vontade dele, né? Inclusive, Igor, meu editor, ele vai fazer um corte aqui, que vai levar isso para o Instagram e para os Shorts. Psiquiatra é uma figura com tempo sobrando, então a gente fica inventando coisa. E aí a gente dividiu a vontade das pessoas e percebeu que ela tem 4 fases. A primeira fase é a idealização ou desejo, né? Você tem vontade de fazer algo, tem vontade de dizer algo. Primeira fase. A segunda fase é o julgamento. Então você vai pensar se fazer aquilo é bom. Eu quero comer torta de chocolate. Eu gosto de torta de chocolate. Na verdade, eu gosto mais de torta de limão. Então, torta de limão. Mas aí você vai julgar essa vontade. Eu posso comer torta de limão? Não vou estar saindo da minha dieta? Vou ganhar peso. Talvez fique diabético. Mas eu tô merecendo, a semana foi difícil. Eu consegui fazer atividade física. Esse é o julgamento. Terceira é a decisão. Quando a gente decide, dane-se, eu vou comer uma torta de limão. E a quarta é a execução. Quando a gente então faz aquilo que a gente decidiu. E fazer não significa só quando a gente decide fazer algo. Por exemplo, se eu decidisse não comer uma torta de limão, a execução seria não passar na cafeteria para comer a torta de limão, ou não fazer a torta de limão em casa. E aí o que acontece com quem tem transtorno de personalidade borderline é um apagão nessas 2 fases do meio. Então a pessoa tem, em alguns momentos, não sempre, veja bem, viu? Um desejo, uma ideia, uma intenção e não passa pelas fases de julgamento e de decisão consciente. Tem um desejo, uma intenção, ela já vai executar. Isso é o que a gente chama de impulsividade. Além da impulsividade, comportamentos, gestos de se machucar, digamos assim. Seja do ponto de vista físico, seja também do ponto de vista emocional. Além disso, uma estabilidade afetiva e outro sintoma muitíssimo frequente, que é muito raro a gente estar no consultório e encontrar alguém que tem um padrão de personalidade, desenvolveu uma personalidade desadaptativa nesse sentido, borderline, e não tenha, qual é? Sentimentos crônicos de vazio. Isso muitas vezes o paciente ele até menciona como se fosse uma tristeza, mas quando a gente questiona ele, é uma tristeza, uma sensação mais de vazio. Parece uma pergunta, não sei, né, pra gente que não sente isso necessariamente, né? Mas o paciente, ele se reconhece naquilo. Ele, na hora, o olho dele brilha, ele se sente entendido. Ele diz, é isso mesmo, é mais uma sensação de vazio que me acompanha há muito tempo.
E aí esses são os principais sintomas de uma formação de personalidade borderline desadaptativa. Outro ponto é que nem tudo é transtorno. Em algum momento da nossa vida, todos temos medo do abandono. Todos imaginamos que um abandono que não é real está acontecendo. Imaginamos um abandono. Todos nós temos impulsividade em algum momento ou outro aqui. Transtorno diz respeito a quando isso gera um sofrimento significativo de uma forma constante, desde muito tempo, muito cedo na vida da pessoa. E nem tudo vai ser grave ou intenso o suficiente para a gente chamar de transtorno de personalidade borderline. Às vezes a pessoa pode ter o que a gente chama de traço, características mais fortes que não levam a um sofrimento tão significativo, mas que muitas vezes predispõem a pessoa a desenvolver problemas de depressão ou de ansiedade durante a vida. A principal forma de tratamento da personalidade, dessa formação desadaptativa, é a terapia. Porque, como eu gosto de falar para as pessoas, a gente não tem remédio que mude a personalidade de ninguém. Se existisse, o governo colocava na água, tá certo? Mas não existe. As medicações são um tratamento auxiliar a quem tem transtornos de personalidade. A pessoa vai tomar uma medicação para diminuir um pouco a impulsividade ou alguma outra medicação para tratar uma depressão que ela desenvolveu por causa da personalidade borderline, tá certo? E de uma forma geral, a principal terapêutica é justamente o acompanhamento psicológico, com as principais abordagens sendo a terapia cognitivo-comportamental, mas principalmente a terapia comportamental dialética, também chamada de DBT, na sigla em inglês. E por quê? Porque a terapia vai trabalhar justamente com o comportamento e a percepção do indivíduo, dele aprender a conviver com aquelas características, aprender a entender como aquelas características fazem os outros se sentirem e como os outros e o comportamento dos outros ativam aquelas sensações e aqueles sentimentos nela e aprender a lidar com eles. A terapia também não vai sumir com isso, mas ajuda em muito pessoas que muitas vezes estavam passando por um caos e uma confusão de sentimentos e emoções durante a vida, a sentirem-se melhor consigo mesmos, construírem relações com outras pessoas de forma muito mais saudável, e seguirem sua vida felizes. Isso é o que eu tinha para falar um pouco com vocês sobre transtorno de personalidade borderline, ou, como eu gosto de falar, uma formação desadaptativa da personalidade durante a vida que tomou um padrão borderline, mas eu entendo, a minha forma de falar é muito longa, provavelmente nunca vai colar. Mas se você curtiu, curte, compartilha com quem você acha que achará isso aqui interessante e a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal.